Editorial. Já tentaram montar outros Brasis dentro do Brasil e não conseguiram. Primeiro a chegar aqui foi o espanhol Vicente Yanez Pinzón, 4 anos antes da certidão portuguesa de descoberta do Brasil. Ele veio bisbilhotar a nossa terra, fundiou seus navios próximo às falésias de Cabo de Santo Agostinho e foi embora, mas deixou sua marca como descobridor do então chamado Novo Continente ou Novo Mundo. Os portugueses por aqui chegaram e deram um migué de que haviam descoberto terras e chamaram isso daqui de Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz e finalmente Brasil, encontrando o nome do país na extração do pau-brasil, do qual se extraía um cobiçado corante vermelho, sendo que vermelho era a cor dos nobres e difícil de ser conseguida. Exploraram de tal forma essa madeira que acabaram dando o nome dela às novas terras, mas a madeira foi extraída até que desaparecesse. Com o início do ciclo da cana-de-açúcar, o produto, feito com mão de obra escrava, saía daqui in natura para ser refinado na Europa. E a Holanda tinha a técnica do refino, passando a cobiçar nossas terras, e foi assim que Maurício de Nassau veio para o Brasil, tomou posse de parte das nossas terras, deixando como herança da sua passagem até ser expulso o planejamento e até a construção de cidades como Recife, no Pernambuco. Quando o poder português se firma e mantém o Brasil unido e em expansão, apesar das revoltas regionais em várias partes, eis que surge a questão da Amazônia. Todo mundo de olho nela porque riquezas existem, já existiam, e não olham para a Amazônia pelas árvores ou pelos povos indígenas que nela habitam. Um brasileiro chamado Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, criou uma fábrica de vapores no Rio de Janeiro, estabelecendo linhas regulares na Amazônia, porque todo mundo estava de olho no maior estado brasileiro e era preciso integrá-lo para não entregá-lo, e ele o fez. Ontem deu nojo de assistir nos noticiários o crápula do presidente Macron da França fazendo coleta como se fossem esmolas entre os países do G7 para ajudar a Amazônia, dando a visão internacional de uma pobreza do Brasil e da nossa incapacidade de controlar a Amazônia. Agora, senhores, atenção para este apelo. Macron, Trump, Rainha da Inglaterra, Noruega e outros países não se interessam pelas árvores da floresta amazônica. Eles estão de olho no ouro, diamante, ferro, metais, que o mundo ainda nem sabe para que servem esses novos metais, especialmente o nióbio e especialmente os materiais radioativos que já foram explorados em todos os países do mundo, mas que existem em abundância no subsolo da maior floresta do mundo.
Deu pena de vermos um cacique exótico como Raoni falando mal deste país na reunião do G7, como se tratássemos nossos índios, assim como os espanhóis trataram as culturas astecas, maias e outras quando colonizaram a chamada América Espanhola, passando a fio da espada os líderes indígenas, querendo ouro a qualquer preço. Desalmados, eles destruíram culturas, exploraram as riquezas até que elas desaparecessem e deixou como herança apenas a língua que cerca e distancia o Brasil no hemisfério sul da sua vizinhança. O Brasil atual é uma ameaça a vários países europeus, especialmente a França. Perto de nós, nossa produção agrícola e pecuária, a comparação seria como se eles fossem um mercadinho de vila e o Brasil um Walmart. A França criou subsídios para seus produtos rurais que chegam a 40% do lucro por eles obtidos, e no Brexit, a saída da Inglaterra acaba com o mercado rural francês, porque ela terá que cortar subsídios. Toda a bondade aos agricultores franceses estava sendo bancada pela Inglaterra, que, vendo a idiotice de entrar para a União Europeia, está saindo e alguém precisa fazer alguma coisa. O Boris Johnson, que venceu as eleições no Reino Unido, confirmou a saída da Inglaterra da União Europeia dia 31 de outubro próximo, abrindo suas fronteiras para além do bloco europeu. Aí chega o Brasil como mascate daquilo que eles e todos de lá precisam, que é comida. Surgem então os incêndios na Amazônia, coisa comum no nosso inverno, que é diferente do deles. Por lá, inverno tem neve. Por aqui, nosso inverno é caracterizado como ausência de chuvas. E nas florestas, a umidade noturna cria prismas pelos quais o sol atravessa como se fosse uma lente de aumento, às vezes concentrando o foco num só ramo seco, dando início aos incêndios espontâneos. E com a proibição das ONGs, olheiras externas no Brasil, apareceram também os incendiários, alguns deles já presos confessos, assim como ontem, aqui no nosso estado, foram presos 2 incendiários que estavam botando fogo numa reserva de mata próximo ao trevo de Palmeira. E isso mostrou que os incêndios aumentaram porque foram incêndios criminosos. Um recente levantamento mostrou que 84% da floresta amazônica está preservada. O que está em jogo, e isso Macron disse ontem nas televisões, é a tentativa de formar uma força internacional para intervir na Amazônia, e Bolsonaro agiu rapidamente, dissuadindo a ação militar, mandando para apagar incêndios 44 mil homens para a Amazônia, tornando-a área militarizada. Bolsonaro, amigo, deu um drible da vaca nas ONGs e na chamada grande imprensa que quer vê-lo seco, morto, arreganhado atrás da porta. Se simplesmente tivesse ele deslocado 44 mil homens para a Amazônia, sem mais nem menos,
seria denunciado internacionalmente pela invasão do que é nosso, mas o presidente usou a chamada dissonância cognitiva, que explica e pode ser explicada da seguinte forma de agir: você escolhe um tema em que você precisa agir, coloca o dedo na ferida e se posiciona do lado correto e deixa a esquerda burra fazer o trabalho e aproveite durante todo esse tempo para agir. Bolsonaro se antecipou aos fatos, militarizou a Amazônia, que agora tem dono e com apoio dos Estados Unidos. Não vai acontecer mais aquele negócio de tribo indígena criar país dentro do Brasil, como estava tudo programado. Por quê? Lá fora já sabem o que existe no subsolo da floresta amazônica, que pertence a nós, povo brasileiro. Esse mimimi sobre a Amazônia não é de hoje que se ouve falar. Aliás, tem faculdades nos Estados Unidos e na Europa que ensinam sobre o Brasil já sem o mapa do Amazonas, porque eles consideram a nossa floresta o pulmão do mundo e precisam salvá-la, preservá-la, e só eles acham que sabem fazer isso. Eles que acabaram com suas florestas, das quais restam apenas 0,3% preservadas. Na verdade, ninguém sabe preservar florestas no mundo como sabe o povo brasileiro. Na visão externa, a coisa funciona assim: entrem lá, explorem o que tem de bom e deixem que a floresta por si só se renova. Daqui uns 100 anos ela estará de volta e nós iremos replantá-la. Essa é a verdade que poucos falam. Uma tentativa de redescobrir, reexplorar, recolonizar o Brasil em pleno século XXI, onde o homem está se preparando para explorar outros mundos. Países desenvolvidos se desenvolveram às custas da exploração de seus recursos naturais até a exaustão. Acabaram com suas florestas e os próprios índios, que eram os primeiros habitantes naturais das terras. Li ontem uma reportagem que nos Estados Unidos o tal de Samuel Colt, inventor da primeira pistola de repetição, que acabou chamada de pacificadora, deixou ao morrer a fábrica para sua esposa. Ele fez uma fortuna de quase 400 milhões de dólares fabricando e vendendo armas. Uma das propagandas da Colt era a seguinte: 2 Rangers enfrentaram uma gangue de 80 índios armados com flechas e o saldo foi 50 índios mortos no conflito e 30 que bateram em retirada, senão também seriam mortos. Foi a tecnologia contra aqueles que desejavam manter suas terras e preservadas as suas caças, os bisões, que praticamente chegaram quase à extinção. Aqui nossos índios da Amazônia querem fazer seus países e dividir o Brasil. A matemática é simples. Eles têm povos, cultura, língua própria e querem transformar as reservas em territórios. É o que basta para que a ONU reconheça essas tribos como países, nomeando interventores para garantir-lhes a fundação de um país dentro do nosso país. Um plano da esquerda para dividir e entregar o Brasil, reduzir o nosso tamanho
entregar as nossas riquezas e ficamos nós ainda discutindo o fato das queimadas estarem destruindo a nossa Amazônia. Como diz o nosso querido Guilherme Filho, não existe almoço de graça. Acorda, Brasil! Acorda, povo brasileiro! Bom dia! E o melhor da notícia.